Olá, pessoal! Estou eu aqui, primeiro vídeo do ano, e nesse vídeo eu quero auxiliar você, e não só você, mas a sua família, a crescer espiritualmente nesse ano 2026. Esse ano 2026 é um ano que você precisa colocar como objetivo principal o crescimento familiar e espiritual da sua casa. E aqui, obviamente, eu não vou dizer, não vou ser um guru religioso e dizer que você tem ou não que fazer com sua família. Não. Aqui eu vou dar princípios gerais, orientações aqui nesse vídeo, para que você possa, então, baseando essas orientações, você possa conduzir a sua casa para o crescimento espiritual nesse ano 2026. Eu sei. Um ano passado você fracassou. Ok, mas você não precisa ficar chorando. Não. Você precisa agora aproveitar esse ano que começou e você pôr em ordem a sua casa. E então, a sua casa, você individualmente experimentar de um crescimento espiritual nesse ano. E assim, nos próximos anos, sucessivamente, vocês, enquanto família, crescer mais um degrau na caminhada cristã. Mas, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, foi atraído pelo tema desse vídeo, mas ainda não é inscrito nesse canal, peço que você se inscreva, curta esse vídeo, comente aqui, deixe seu comentário aqui se gostou, se não gostou, qual o ponto que mais gostou. E não só isso, compartilha com os teus familiares, com os teus amigos, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, lá no direct, no Instagram. Compartilha com a galera, compartilha com os teus amigos. Então não deixa de compartilhar esse canal. Esse canal tem o objetivo de ensinar a você, a ajudar a você a conhecer sobre teologia reformada clássica, mas não só isso, a também estudar e conhecer sobre piedade cristã. Então esse vídeo de hoje, primeiro vídeo de 2026 aqui no canal, é um vídeo que é da temática da piedade cristã. Então estou aqui para te ajudar na tua vida, da caminhada com Deus. E não só você, mas também a sua casa, a sua família. Vamos lá, tá? Eu não estou aqui usando, gente, aquelas coisas que os não pentecostais fazem, né? Cada final de ano eles falam, o ano tal é o ano da vitória, é o ano da colheita, é o ano de sei que lá, não tem nada a ver com isso. Estou falando que o ano de 26 deve ser um ano que você deve dedicar para a sua família, e obviamente todos os anos deve ser assim, mas esse ano, já que você no ano passado não conseguiu, por algum impedimento, por alguma coisa, por alguma fraqueza, você não conseguiu, você tem que colocar como meta para esse ano de 26 esse crescimento espiritual familiar. Crescer espiritualmente enquanto família. Você e a sua casa crescerem rumo à maturidade cristã. E assim, os próximos anos consecutivamente. Logo de cara, logo de começo, logo de início. Eu quero me dirigir aos chefes da família. Aos pais, aos maridos. Assim como eu, que também sou pai, sou marido. Assim como eu, você que está me assistindo, você precisa entender uma coisa. Você é o responsável espiritual pela sua casa. Você é o responsável por pastorear o seu lar, pastorear o coração da sua esposa, pastorear os seus filhos. É o seu dever, é o seu papel enquanto pai, enquanto marido. É o meu papel enquanto pai, enquanto marido. Então, se no ano passado nós fraquejamos por fraqueza, por impedimentos outros, esse ano é o ano de você se organizar para que esse ano tenha menos impedimentos e que você consiga vencer suas fraquezas e então você começar a pastorear a sua casa e conduzir o seu lar à maturidade espiritual. Quando nós abrimos a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, nós vemos ali a própria Escritura relatando como deve ser o relacionamento de homem e mulher, marido e esposa. E lá é dito que o homem ele precisa ser como Cristo é com a igreja. E uma das coisas que Cristo fez pela igreja foi purificar ela e santificá-la pela palavra. É isso que a Bíblia, a Escritura diz. Do mesmo modo, nós, os homens, precisamos purificar nossa esposa, santificá-la, por meio da instrução e do pastoreamento, por meio da palavra de Deus. Semelhantemente, a Escritura diz, 1 Timóteo, capítulo
capítulo 3, quando fala sobre as qualificações do presbítero, diz que o presbítero precisa governar bem a sua casa. E não só em 1 Timóteo, como também em Tito. O apóstolo Paulo, ele diz a mesmíssima coisa, que os presbíteros precisam governar bem a sua casa. Porque se eles não governam bem a sua casa, como é que eles podem governar a casa de Deus? E veja, esse direcionamento aos presbíteros, aqueles que desejam ser presbíteros, não é algo direcionado somente a eles, mas a todos os homens da igreja. Todos os homens da igreja precisam governar bem o seu lar, governar bem a sua casa. Isso inclui pastorear sua esposa, mas também pastorear os seus filhos, aconselhá-los, instruí-los, educá-los no temor do Senhor, no caminho do Senhor. Veja, Deuteronômio capítulo 6, nós vemos o Senhor instruindo o seu povo, ordenando ao seu povo que eles devem ensinar os seus filhos a lei do Senhor. Seja andando no caminho, seja sentado, seja ao levantar, seja ao deitar, eles precisam ensinar os seus filhos a lei do Senhor. Consequentemente, o quarto mandamento, que é sobre a guarda do dia do Senhor, o quarto mandamento é dirigido em especial ao chefe da família. É responsabilidade dele fazer com que aqueles que moram em sua casa, os seus filhos, a sua esposa, os seus servos, né, que são os seus funcionários, e os seus animais, né, e outras coisas, guardem devidamente o dia do Senhor. Ora, se é assim em relação ao dia do Senhor, quanto mais em relação a toda a lei. Ou seja, o marido, o chefe da casa, ele deve fazer com que a família dele, tanto a esposa como os filhos, sejam conduzidos no caminho do Senhor, sejam pastoreados e instruídos a andarem no temor do Senhor e no caminho do Senhor. Sendo assim, a própria Escritura nos revela que o homem tem sim essa responsabilidade de conduzir o seu lar, sua esposa, seus filhos, pastoreá-los, instruí-los, repreendê-los quando necessário, consolá-los quando necessário, instruí-los no temor do Senhor, no caminho do Senhor. É seu papel, é meu papel instruir a sua casa, eu instruir a minha casa na lei do Senhor, no temor do Senhor. É nosso papel, não é de outro, não é do pastor da igreja. Embora o pastor da igreja e os presbíteros da igreja possam auxiliar você nisso, mas é seu dever. Então, por isso que é importante que você, não é que você vai ser um teólogo formal, ir para o seminário e etc, ser um teólogo formal, não é isso. Mas você, homem, precisa estudar a Escritura, precisa estudar teologia, para que você possa ter conhecimento das doutrinas e ensinar corretamente as Escrituras e a palavra de Deus e a teologia saudável à sua família e aplicar ao coração deles em aconselhamento a coisas saudáveis, de acordo com a Escritura e com a verdade de Deus. Você precisa da teologia. Esse ano você precisa focar em estudar mais a palavra de Deus, em estudar mais teologia, consequentemente estudar outras ferramentas que podem auxiliar, que são úteis ao estudo teológico, ou ao teólogo, ou para se fazer teologia, que é a própria filosofia. Estudar filosofia, estudar outras áreas que possam te ajudar também a melhor conduzir o seu lar. Você precisa disso. Esse ano é um ano que você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso. Então vamos lá para a parte mais prática aqui. Né? A gente sabe que o marido, o pai, ele é o responsável espiritual pela sua casa, instruir a sua casa. Já ficou claro aqui. Mas é preciso que nós entendamos uma coisa. O homem, nós os homens precisamos viver a vida comum do lar. E, vivendo a vida comum do lar, possamos estar a par, cientes dos dilemas, dos problemas, dos pecados que assolam cada membro da família. Então, por exemplo, no final desse ano passado, eu sentei, peguei o meu tablet, aqui, peguei meu tablet, e eu comecei a pensar. Quais são os problemas, os dilemas e os pecados que minha esposa enfrenta e luta contra? O que é que assola ela?
E pensando nisso, então, o que é que eu fiz? Eu montei todo um cronograma de leituras, no qual essas leituras são de teólogos confiáveis, são leituras que eu já li, que são teólogos confiáveis, profundos e de acordo com a tradição reformada, e que tratam sobre temas que ela necessita. Então, fui selecionando, organizei para cada mês algumas leituras, fui vendo cada livro, quantas páginas tinha, para que eu possa, então, organizar e encaixar corretamente dentro da rotina da minha esposa, para que ela possa conseguir ler aqueles livros. E então eu organizei um cronograma de leitura. Você fala, mas Igor, ela não podia ela mesma fazer isso? Podia, sim. Mas eu, como marido dela, como líder espiritual dela, como cabeça dela, sei quais são as mazelas que atinge, sei quais são os pecados que atinge, sei quais os medos, os receios, os problemas que ela enfrenta. E eu, fazendo isso, entendendo que ela tem tantos afazeres que por vezes ela não tem tempo para parar e fazer essas coisas. E outra coisa, isso também é um modo de eu pastoreá-la. De eu também ter um cuidado com o que ela lê, quais teólogos ela lê, quais livros ela lê. Veja, aqui não é um controle, autoritarismo, nada desse gênero, mas sim um cuidado com a alma dela para que ela não leia qualquer coisa, qualquer autor superficial, raso, que trata o tema de modo errado, equivocado. Mas o meu objetivo em criar um cronograma para ela é justamente cuidar do coração dela, pastorear o coração dela, e não só isso, dar a ela aparato intelectual, espiritual, para lidar com os dilemas dela, do coração dela. Isso é uma forma também de eu pastoreá-la. Então, como o nosso bebê, nós tínhamos 3 crianças, e temos agora outro que está na barriga da minha esposa. Nós ainda não sabemos o sexo, vamos saber agora esse mês. Mas vai nascer agora em maio. Então, sabendo que em maio vai nascer o bebê, eu diminuí as leituras. Por quê? Eu sei que a partir do nascimento de um novo bebê, toda a adaptação para uma nova rotina, para criar uma rotina com o bebê, toda essa adaptação com ele, todas as demandas que também se exigem no começo ali do nascimento do bebê, eu então resolvi diminuir as leituras. Botei, a partir de maio, um livro por mês. E livros mais aplicativos, mais pastorais, livros mais objetivos, livros para que ela possa para que ela não possa deixar de ser edificada espiritualmente e crescer espiritualmente, mas que também ela não fique sobrecarregada devido às demandas que um bebê exige, né? Que a rotina com um novo bebê chegando à família exige. Então veja, eu olhando para toda a necessidade da minha esposa, olhando para a rotina que ela tem, olhando para tudo isso, eu fui criando todo um cronograma de leitura para ela, que vai lidar com os dilemas que ela enfrenta em seu coração. E aí também o que eu fiz? Eu fiz também um cronograma de estudo do casal. Então minha esposa vai ter esses livros que ela vai ler à parte, que ela vai ler sozinha, para edificação pessoal dela, é um momento dela com o livro, lendo e crescendo espiritualmente, a partir, obviamente, orando ao Senhor para que aquelas verdades entrem no coração dela e frutifiquem. Mas tem um momento do casal onde eu e ela sentaremos juntos, dedicaremos um tempo juntos, para que eu possa instruí-la. Sobre diversos temas. E aí, eu separei alguns temas. Separei aqui 5 temas, 5 tópicos que eu vou trabalhar com ela desse ano. 5 tópicos que eu vou trabalhar com ela esse ano. Então, por exemplo, um dos tópicos, só para citar aqui, como nós vamos ter um outro bebê e também, como nós temos filhos, crianças ainda, nós sempre estamos lendo sobre criação de filhos. Então, esse ano também vamos ler sobre criação de filhos. Ainda mais sobre esse assunto. Tá? Outro tema, por exemplo, vamos estudar sobre política, numa perspectiva reformada clássica. Porque, veja, minha esposa ela ama política.
Natália Ramos, ela ama política. Ela fala política o tempo todo, ela posta política o tempo todo, ela ama política. Então você já sabe, minha esposa, ela ama política. Então, sabendo que ela tem essa paixão por política e sabendo que esse ano de 2026 é um ano muito turbulento aqui no Brasil sobre política, eu quero instruí-la corretamente sobre esse assunto. Numa perspectiva bíblica, sobre política, sobre governo e tudo mais, eu quero dedicar esse ano para instruí-la nisso. E por isso nós vamos ler juntos o livro Lex Rex do Samuel Rutherford, que foi um presbiteriano escocês, ali do século 17, 16, 17, por ali. Então, vamos ler esse livro juntos e estudar esse livro juntos esse ano, já que é um ano de eleição e é um assunto que minha esposa gosta, mas que ela ainda não leu muitos livros sobre o assunto, então acho bom para introduzir ela na temática, ela ler um livro de um reformado clássico e ver como nós reformados enxergamos a política, a estrutura de governo, etc., para que ela possa ter uma visão sadia sobre esse assunto e ela não caia em paixões políticas, partidárias, tá? Então, é um cuidado também pastoral com ela e também é isso que a gente vai fazer. E então, veja, eu fiz um cronograma de leitura para ela, fiz um cronograma de estudo do casal, tá? E também fiz um cronograma de estudo da família. E aí eu organizei o nosso horário de culto familiar, de reunião devocional familiar. Por exemplo, a nossa reunião familiar em 2025, ela ocorria uma ou duas vezes por semana. Agora o objetivo nesse 2026 é fazer com que os momentos devocionais e familiares, né, o culto doméstico se torne todos os dias. Então, todos os dias nós teremos culto doméstico, na parte matinal. Então, antes de eu ir ao trabalho, antes de irem para a escola, antes de minha esposa se envolver nos afazeres do lar, nós vamos ter esse momento devocional juntos, todos os dias pela manhã. E à noite nós teremos juntos, toda noite, momentos de oração familiar. Então, para encerrar o dia, agradecendo a Deus, e então nós irmos dormir. Mas, em alguns dias específicos, como por exemplo a quarta-feira e no sábado, nós teremos estudo familiar, onde nós estudaremos juntos alguns tópicos da fé. Então, é uma oportunidade para que eu ensine de modo mais simples a toda a casa, toda a família, os filhos e a esposa, todos juntos. Vamos estudar sobre alguns pontos da fé, que são pontos básicos da fé, justamente visando instruir as crianças também nos temas básicos da fé, nas doutrinas básicas da fé, para que eles criem raízes, né? Para que eles tenham noção dos fundamentos da fé. Para que então, quanto mais eles forem crescendo, mais nós podemos tratar de coisas mais profundas e mais complexas. A partir do momento que eles forem crescendo mais, tiverem mais capacidade intelectual, nós vamos aumentando a dosagem, entrando em outros assuntos, obviamente, que são mais profundos e mais complexos. Então, na quarta-feira, teremos esse momento de estudo familiar e no sábado. No sábado, por que no sábado? Porque é um dia que antecede o dia do Senhor. Então, nós dormiremos cedo nesse dia. E não só isso, nós também estudaremos a palavra de Deus, preparando assim o nosso coração para o dia do Senhor. Então, vamos estudar a palavra de Deus, já preparando o nosso coração para a chegada do dia do Senhor e para cultuar com os irmãos e para dedicar o dia do Senhor para culto familiar e aí deveres do dia do Senhor. Então, veja, um dos temas que vamos estudar enquanto família é que eu vou expor o credo apostólico. A gente recita muito aqui em casa o credo apostólico, a gente recita muito aqui a oração dominical, a gente recita muito os 10 mandamentos, mas a gente nunca eu nunca ainda expus para eles o que significa cada sentença, do que é dito na oração, do que é dito no credo, do que é dito nos 10 mandamentos. Nunca paramos para estudar juntos. Então, esse ano, eu vou expor o credo, vou expor os 10 mandamentos, vou expor a oração dominical. Então, veja, eu vou expor essas coisas esse ano para eles nesse momento de estudos familiar. Tá bom? Então, veja como eu organizei a estrutura, né, dos estudos da família, visando as necessidades da nossa família
e 2 meninos. Por exemplo, nós temos um filho que vai fazer 11 anos agora em janeiro. Né? Então, e ele já tem um pouco já de entendimento, ele capta muitas coisas rapidamente, ele é muito inteligente, muito capaz, graças a Deus, né? Ele é muito capaz. E então, esse ano eu vou estudar com eles algumas coisas, né? Que envolve teologia. Ele vai começar a estudar teologia comigo esse ano. Vai estudar filosofia, vai estudar virtudes e vai estudar comigo. E ele vai ler esse ano literaturas de ficção cristã. E já está lendo desde o ano passado. Mas ele vai finalizar a leitura que ele não finalizou do ano passado e vai começar outras literaturas cristãs agora para esse ano, tá? Outras ficções cristãs para esse ano. Então veja, a gente quer trabalhar nele leitura e quer trabalhar com ele que ele conheça a sua fé, entende? Que ele conheça a filosofia, a lógica, a retórica, que ele conheça a epistemologia, uma coisa que eu vou mostrar com ele, e que também ele conheça o grego bíblico. Vai estudar grego bíblico comigo e também, acredito que na escola, ele vai também estudar grego bíblico na escola. Então ele vai ter esses estudos nesse próximo ano, tá certo? E, obviamente, tem a nossa do meio, que tem 9 anos, que ela vai se dedicar também à gramática, tá? Se dedicar mais à gramática, né? A gente está trabalhando o trivial, né, com eles, que é gramática, retórica e lógica. Então, primeira gramática, né? Então, ela e a menor, que tem 3 anos, estamos trabalhando gramática, obviamente, de modos diferentes, porque elas têm necessidades diferentes, né? Então, a gente está trabalhando essas questões ainda com ela. E também estudará comigo sobre virtudes. Né? Obviamente que também ela e o mais velho, como já tem essa capacidade, farão devocionais individuais todo dia. Todo dia eles estão incumbidos, têm o dever de se levantar ao se acordar, fazer seu devocional, ter momento a sós com Deus, ler a escritura, orar. Isso é algo que está no planejamento. E a menor, né, a gente vai trabalhar muito com a menor, como falei, gramática. Ela precisa aprender a ler, ela tem 3 anos de idade, mas nós já iniciamos o processo de alfabetização, claro, inicial, ela está engateando esse processo, estamos conduzindo esse processo. E também ela ouvir bons contos clássicos, ouvir bons contos clássicos. A gente trabalha com ela também, já desde o ano passado, memorização do catecismo, vai continuar trabalhando isso com ela. Também memorizações de textos bíblicos específicos que lidam com pecados que nós observamos nela e que ela precisa lutar e vencer. E não só isso, mas também ouvir histórias que ensinem, né, que aludam à virtude da temperança, que é uma virtude que ela precisa alcançar e buscar nesse período, nessa fase, né, inicial, que é a virtude aí do tempero, da ordem, que ela precisa obter nesse período aí, dessa fase em que ela está, né? E aí, então, fiz também um cronograma do bebê, né? Quando o bebê nascer, ele vai ter todo o cronograma também. Então, veja, aqui você precisa saber o que sua família necessita, quais são os dilemas que ela tem, os pecados que ela enfrenta, todas essas coisas, os problemas e tudo mais, e afins, para que então você possa montar todo um cronograma para o crescimento espiritual da sua casa. Ah, Igor, mas o ano já começou, não tenho como mais. Você tem sim. Tem. Ainda está no começo, gente. Hoje é ainda dia 4 de janeiro. Né? Então você tem como fazer isso agora. Dedica essa semana agora para fazer isso. Não perde tempo. Vai, faz isso. Eu consegui, graças a Deus, fazer no final do ano passado. Você consegue ainda fazer nesse ano. No começo desse ano, faça isso. Se você não consegue fazer um cronograma para o ano inteiro, faça o cronograma para 6 meses. E depois, na metade do ano, você faz o cronograma para o restante do ano. Mas faça, comece. Você deve colocar na sua agenda, como meta para esse ano, o crescimento espiritual seu e da sua família. Não perca tempo. Não perca tempo. Então, esse vídeo, ele busca ser um vídeo mais prático. E é um vídeo que busca ajudar vocês a crescer espiritualmente nesse ano 2026 com a sua família. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam esse vídeo e compartilhem com os seus amigos. E até
o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.